Iniciada a gravação, eu cumprimento todos e todas mais uma vez. Vamos trabalhar o caso 1 da prova de tribuna do Ministério Público do Acre. Inicialmente, vamos falar aqui de algumas regrinhas importantes para a gente lembrar. São as regras centrais dessa etapa do concurso, quais sejam: vale 10 pontos e objetiva aferir a capacidade de exposição oral do candidato a respeito de tema relacionado às áreas de conhecimento estabelecidas no quadro de provas. Isso denota que o elemento central na prova de tribuna é realmente a oratória, diferente do que acontece na prova oral. Eu tenho uma hipótese, que é a de que o SEBRASP, em um dado momento, ou as próprias instituições perceberam que a prova oral que vinha sendo feita não aferia realmente essa capacidade, porque ela é muito curta, ela é muito assodada. É comum que ela seja dividida em 4 etapas de 5 minutos. As pessoas falam sentadas. Em geral, numa prova de tribuna, as pessoas falam em pé, demandam análise de postura diferente. E é por isso que, em geral, também a prova de tribuna é com caso de júri. Na verdade, de todos estes últimos certames, de todas as carreiras, a prova de tribuna foi um caso de júri. Isso fica claro no ponto seguinte, em que está dito: na avaliação da prova de tribuna serão considerados os seguintes quesitos: articulação do raciocínio, convencimento da argumentação, poder de síntese, e aqui é um ponto central da nossa análise. Há muito a falar em qualquer caso de júri. O tempo de sustentação em um caso na vida real é de 1h30, sendo ideal, claro, que nós falemos entre 50 minutos e 1 hora. No eventual réplica, você tem mais 1 hora. No entanto, na prova você tem 15 minutos. Então a ideia é enxugar. E a ideia é que vocês façam a análise do caso de uma forma até mais rápida, para que vocês possam ir lapidando a apresentação para que ela fique completa, coesa, para o prazo de 15 minutos. Na minha sustentação, é claro, eu detenho pouco tempo, porque a minha predileção, na verdade, a minha obrigação é apresentar a melhor análise do caso e a melhor sustentação no mínimo de tempo, para que vocês possam tanto aproveitar a aula quanto construir a sustentação de vocês no tempo que sobra. Então eu me valho de alguns recursos para ir controlando o tempo e vou enxugando a minha apresentação muitas vezes enquanto ela acontece. No roteiro de sustentação, muitas vezes eu trago uma proposta mais robusta que vai sendo afunilada para os elementos centrais conforme eu vá sentindo o tempo. E a ideia é que vocês façam o mesmo até a prova. Na sequência, um elemento central da prova de tribuna, que é a duração de 15 minutos. E isso é um elemento muito importante porque as apresentações variam mesmo em provas SEBRASP, entre 20 minutos, 15 minutos para a prova de Ministério Público. Confesso que dentre os últimos certames é a primeira vez que eu vejo. Eu já tinha visto prova de defensoria com uma proposta de uma sustentação que dura entre 15 a 30 minutos. Não era de 15 minutos. Então o poder de síntese vai ser muito avaliado. As bancas em geral vêm ficando impacientes com provas orais e provas de tribuna. Na verdade, não são as bancas em geral. As provas em que o exame não é feito por banca própria estão denotando isso. Por quê? Em banca própria, normalmente, os examinadores acabam sendo mais distintos na segunda fase, mais severos. Eles cortam mais na segunda fase. Isso é um fato. Isso faz com que as provas orais sejam menores. Eu acho que isso não aconteceu na MP São Paulo, mas eles passam meses fazendo a prova oral. Por conta disso. Então, há um movimento de eficientismo e, ao mesmo tempo, é necessário um cuidado para a seleção de bons profissionais para exercer cargos que são absurdamente relevantes. Então, muito cuidado com o poder de síntese.
No início do roteiro, eu destaco algumas informações para que haja a leitura, muitas vezes, dessas informações e vocês gravem ao máximo essas pequenas informações, porque elas recheiam a sustentação. O nome do réu, o nome da vítima, o nome das testemunhas, dia, hora, local. É muito comum que nós precisemos nos referir a estes elementos. Não é que vocês devam necessariamente gravar. É que quanto mais vocês mostrem assenhoramento dessas informações, mais vocês demonstrarão para a banca preparo. Se vocês esquecerem um dado momento da sustentação, o nome do réu, se refiram a ele como o réu, o acusado. O mesmo se diga sobre a vítima, o ofendido. Certo? Essas informações são bem breves. Qual é o fato 1, qual é o fato 2? Já chama a atenção a existência de dois fatos, pois na dinâmica do processo penal, nessa situação, é necessário que nós façamos quesitos ou abordemos os quesitos sobre estes dois fatos. A análise em si do que aconteceu com base no que foi exposto pela banca está no roteiro de sustentação. Eu lembro algumas coisas que são necessárias. Vamos fazer uma analogia aqui com uma apresentação de ginástica rítmica. É muito comum que haja os elementos especiais, os elementos centrais da apresentação, mas nunca podem faltar aqueles elementos de forma que mostram que o atleta é completo. E a gente volta para a sustentação. Uma sustentação começa com os cumprimentos. Isso não deriva só de educação e formalidade, mas da própria lógica do discurso. Pensem que nós, em quaisquer petições até, sempre nos dirigimos a alguém a quem nós pedimos as coisas. Quando nós falamos a uma plateia inteira, nós nos referimos a todos os presentes. Então nós começamos com os cumprimentos, ao juízo, à defesa, aos servidores, aos policiais, ao próprio réu e aos familiares. E sempre que eu faço isso, eu denoto que o faço em razão de o Estado não estar ali para exercer a vingança privada, mas de buscar a justa punição de alguém que transgrediu a ordem jurídica. E esse alguém tem direito a garantias que são protegidas no processo penal. Esse alguém, portanto, não pode ser tratado da mesma forma que ele tratou o ofendido. Familiares da vítima e, por último, os jurados. Porque isso permite que você possa iniciar o trabalho de conversa com os jurados. Na sustentação, os jurados de vocês serão, na verdade, os examinadores, certo? Serão os examinadores. Vocês, então, olharão para os examinadores como se jurados fossem. Se referindo como excelências, vocês vão fingir que estão realmente num júri e, inclusive, quando se referirem ao juízo, vão olhar para uma direção, normalmente os jurados. Vamos pensar que os jurados estão à sua frente. O juízo estará à sua direita, a defesa estará atrás de você ou à esquerda do juízo. O mais comum é que esteja atrás de você. A plateia estará à sua esquerda e os jurados à sua frente. Vamos imaginar esse campo tridimensional. E a partir daí vocês começam a falar. Fazem os cumprimentos. É importante selecionar uma introdução para começar a trabalhar a história. Eu escolhi falar da história de Abel e Caim. E no modelo de sustentação vou explicar por quê. Mas não é obrigatório ter elementos de tanto impacto assim.
O mais importante é que vocês levem uma sustentação que vocês podem realizar no tempo dado pela banca examinadora e com segurança. Ok? Os fatos. A partir da introdução, é importante contar uma história. Nós examinaremos sim as provas, os elementos de autoria, mas o que prende a sua plateia é a história que você conta. Porque na linguagem oral, as informações se perdem com muita facilidade, de sorte que na oralidade percebam que o conhecimento sempre foi passado e sempre o será através de histórias, muito menos por via de tecnicismo, explicações técnicas sobre determinados fatos. Histórias, mesmo em livros antigos, são a forma de nos transmitir o conhecimento. Percebam como é construído a Bíblia, por exemplo, sempre através de histórias, anedotas, das quais nós tiramos determinadas regras até. Então, contada a história, e qual é essa história? A história de dois irmãos, Walter, o mais agressivo, Arnaldo, o mais pacífico, que terminou de forma trágica, com a história de álcool, de drogas, que remete, e aí é que eu faço a introdução, à história de Abel e Caim. Por que Abel e Caim? É muito comum que a defesa sempre recorra ao sentimento de piedade. E por essa razão, eu gosto de amarrar a defesa em uma construção em que ela não possa recorrer à Bíblia, a Deus, a Jesus, para pedir a absolvição. Depois de contar a história, que é basicamente o que está na denúncia, nós examinamos os elementos de prova. E já o fazendo de uma forma a amarrar a história contada com essas provas e com as duas perguntas centrais que são feitas em um júri: materialidade e autoria. Então, falo da materialidade do crime de homicídio, a materialidade do crime de fraude processual, já trabalhando os elementos do caso concreto que são duvidosos, para a partir desses elementos eu já afastar os argumentos defensivos. No passado eu sempre separava o momento da sustentação para rebater possíveis argumentos defensivos, mas em razão da necessidade de síntese, eu fiz uma modificação nessa estrutura. E pois então, quais são esses elementos? Vamos trabalhar aqui materialidade. Primeiro, homicídio, laudo. Coisa simples de falar, mas chama a atenção a agressividade da ação do acusado. Ele usa uma faca de serra e com apenas um único golpe é capaz de fraturar duas costelas de seu irmão na região axilar esquerda, fazendo com isso que ele tenha um choque hipovolêmico e morra. Esses elementos de emoção são importantes no tribunal do júri e eles serão importantes para trabalhar um ponto do caso exposto, que é a semi-imputabilidade. Depois, a fraude processual. A fraude processual é bastante nebulosa. Quais foram os elementos que eu entendi que robusteciam a fraude processual? Primeiro, o laudo do exterior do imóvel, que aponta a presença da camisa ensanguentada a 350 metros do local do crime. Há ainda o DNA da camisa. Some-se a isso o fato de que ficou comprovado que o réu escondeu a faca utilizada no crime.
Por outro lado, o réu era o único que se beneficiaria da ocultação de provas correlacionadas ao fato delitivo. Trabalhando outros elementos do caso, é possível anotar o seguinte: Cristiano Soares, o condutor do flagrante, embora indicasse não haver trilha até a camisa, a perícia constatou que havia um gotejamento. É normal, de mais a mais, não captar todos os detalhes da região. E mais, o laudo que trabalha o local do crime diz que o caminho era de terra batida e não havia iluminação pública. Por fim, o próprio Cristiano asseverou que entre a liberação do réu por falta de elementos e sua prisão em flagrante era perfeitamente possível inovar o local do crime. O cunhado do acusado e também da vítima, o Sebastião, diz que na hora do fato não havia camisa. Quando ele sai em socorro do ofendido, não havia camisa. Também não havia uma trilha de sangue próxima à sua casa. Mas na manhã posterior havia a camisa encharcada e a trilha de sangue no local. A faca usada no crime estava escondida. E tudo indica que o réu não conseguiu ocultar todos os elementos do crime porque a polícia também chegou ao local e começou a identificar certos elementos. Inclusive, a camisa que o ofendido utilizava e a outra camisa que era utilizada por Carlos para estancar o crime. Essa camisa branca foi identificada em juízo por Carlos como uma camisa que fora utilizada para estancar o sangue da vítima. Sobre a autoria, homicídio, nós temos o laudo do local, que indica que todos os eventos aconteceram no barraco. As testemunhas são unânimes em apontar que apenas Carlos, o sobrinho, uma das testemunhas, e o acusado estavam no barraco no momento do fato. Carlos aponta para o histórico de brigas pregressas, indica que logo após o fato, Walter estava do lado de fora do barraco e não esboçava qualquer reação. Some-se a isso o depoimento de Cícero, o vizinho, que ouviu a discussão na hora do fato e disse que Walter afirmou por várias vezes, categoricamente, que queria matar o seu irmão. Enquanto isso, Arnaldo dizia que apenas queria descansar. Isso reforça o quadro de um irmão agressivo e outro pacífico, que não buscara qualquer conflito. Esse grau de emotividade, senhores e senhoras, ajuda muito no campo da eloquência, porque o convencimento vem muito mais da emoção do que da razão. Quando nós vemos uma propaganda, por exemplo, de um carro, nós vemos pouquíssimas ou muitas vezes nenhuma informação técnica sobre o carro. É vendida a experiência de estar naquele carro. Pessoas belas, locais belos, aventura, conforto, segurança. Por fim, o depoimento de Sebastião, que confirma que viu a vítima, confirmar que o agressor era conhecido, é um outro elemento que está no depoimento de Carlos. Percebam que os pulmões da vítima foram atingidos, de sorte que realmente falar quem seria o agressor poderia ser complicado, mas ele confirmara que era uma pessoa conhecida. Sobre a fraude processual, os elementos de autoria sobre a fraude processual são realmente frágeis, na verdade. A própria materialidade é um pouco dúbia. No entanto, diante de todos os elementos colhidos e diante de argumentos, ao meu ver, fortes o suficiente para deixar a decisão ao cargo dos jurados, pareceu que o caminho mais seguro, o caminho que eu seguiria, seria o de pedir a condenação também pela fraude processual. Não é absurdo pedir uma absolvição no caso desse pela fraude processual, a depender, na vida real, a depender de meu sentimento sobre os jurados, o que eles captavam e captaram durante a produção das provas, talvez eu pedisse porque, como diz o ditado, vão-se os anéis, ficam os dedos.
Muitas vezes a gente, para conseguir obter pelo menos parte da pretensão acusatória, nós precisamos abrir mão de alguma dessas partes. Não é o caso. Por mais que nós emulemos numa prova a vida real, a verdade é que ainda é uma prova. Por essa razão, os argumentos centrais por mim pensados foram: ele era o único interessado em inovar. A sua prisão aconteceu apenas ao amanhecer. Nós temos um elemento, o depoimento de Cristiano, o condutor, segundo o qual havia tempo para inovação. Mas alguns elementos foram encontrados. O réu tentou esconder a faca. 2 camisas foram encontradas, ele escondeu uma das camisas. Qualificadoras. Nesse momento, nós já trabalhamos as provas. Então, nesse ponto da sustentação, eu apenas indico qual seria o fato, demarco a qualificadora e retomo alguns elementos de prova de uma forma breve para dizer, olha, as qualificadoras estão presentes. Por que a qualificadora do motivo fútil? O motivo foi discussão banal em razão do consumo de álcool e crack. A testemunha Carlos aponta que sempre que Walter bebia e fumava crack, ele discutia com Arnaldo. Cícero confirmou essa discussão. Cícero disse ainda que Arnaldo apenas dizia que queria dormir. Então, claramente, o crime teve uma motivação banal. O próprio motivo fútil, vale frisar, não tem elementos assim tão claros. Mas, na minha visão, há elementos suficientes para levar este pleito à visão dos jurados. Sobretudo por esse contraste, o comportamento de Arnaldo com o comportamento de Walter. Sobre o meio que dificultou a defesa da vítima, esse elemento aqui foi o elemento sobre o que eu mais precisei pensar. Porque ele deu uma facada e teve uma discussão prévia, e nós sabemos que há um precedente claro, em que se diz que quando houve uma discussão, uma ameaça logo antes do fato, não é possível falar em meio que dificultou a defesa da vítima. Mas, analisando o laudo pericial, foi possível constatar o quê? Uma lesão axilar esquerda que gerou fratura de 2 costelas, as costelas 4 e 5, que ficam situadas pouco abaixo da região do peito. Eu, inclusive, coloquei uma imagem aqui para que vocês vissem. As costelas 4 e 5 estão aqui. Eu vou dar um zoom. E apontar. Costelas 4 e 5. E nós retornamos a mais um elemento. A exposição destes argumentos vai envolver uma certa gesticulação para que fique bem apresentado o argumento. A lesão foi pela região axilar esquerda. Essa é a minha axila esquerda. Agora vamos pensar. Suponhamos que eu esteja com o braço abaixado. Ou que eu esteja numa posição de defesa. Como é possível acertar as costelas 4 e 5 através da minha axila sem que o golpe seja dado pelas costas ou de forma lateralizada enquanto a vítima se vira? É inviável. É inviável acertar as costelas 4 e 5 através da axila pela frente. Isso demandaria que a entrada do golpe fosse na região peitoral ou diretamente na região torácica. Uma lesão axilar que acerte este ponto necessariamente foi dada pelas costas. Salvo se nós admitirmos a possibilidade de a vítima estar
com os braços abertos e de lado para o acusado. Como quem dissesse, me acerte. Esse elemento me levou a apontar a necessidade de pedir também a aplicação da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima. Por quê? Por mais que o réu tivesse ameaçado o ofendido, ele esperou o momento em que ele estava desguarnecido para desferir o golpe. Ele não desferiu o golpe de frente, de sorte a permitir qualquer espécie de defesa. Tanto assim que não havia lesão em outro ponto salvo na região axilar esquerda. Porque é natural do ser humano, ao ser golpeado e ao ver o golpe, que ele coloca as mãos, que ele procure alguma defesa. A única forma de essa lesão ter sido realizada é da seguinte maneira. A vítima estava de costas ou lateralizada, sem olhar para o acusado, quando foi acertada pelo petrecho lesivo. E de uma forma, vale dizer, em que foi possível fraturar 2 ossos. Isso é senso comum. É senso comum. Um açougueiro no açougue usa um cutelo e bate várias vezes para quebrar um osso. É muita agressividade. Isso não seria possível gerar uma lesão deste montante através dessa via se a vítima pudesse exercer qualquer defesa. E não vamos descurar de lembrar do seguinte elemento. O barraco não tinha iluminação elétrica, era escuro. O acusado se valeu ainda da circunstância do local. As teses defensivas, será necessário trabalhar a semi-imputabilidade do acusado. E particularmente, e eu acredito que os examinadores deixaram muito claro que é necessário concordar com essa tese. Por que deixaram muito claro que é necessário concordar com essa tese? Porque foi pedida a realização do exame de insanidade, os peritos concluíram que o réu possui perturbação mental, critério biológico, em função do alcoolismo, e que ele tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta, mas estava com diminuída capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento. O que é necessário refutar? Necessário pedir a aplicação de pena. Quais são os elementos? A agressividade, a fraude processual, mostram que é muito relativa essa diminuição da capacidade de agir de acordo com o entendimento. Tais elementos, inclusive, devem ser sopesados para um pedido de aplicação da minorante da semi-imputabilidade do mínimo. Aqui vocês vão precisar fazer uma explicação técnica breve para os jurados sobre o elemento que eu vou adicionar aqui, Código Penal, sobre as consequências da semi-imputabilidade. Certo? Até para que não se busque afastar a punição em razão do uso de álcool. Será importante trabalhar um pouco a teoria da actio libera causa, mas sem usar esses termos, explicar que no direito penal, o sujeito que escolhe consumir o álcool é punido. E faz uma referência, então, ao artigo 28, inciso 2, que está aqui também. Usar a lei é muito interessante quando nós argumentamos diante dos jurados, porque a lei tem um ar de definitividade. Certo? Vou apresentar aqui esses elementos. Na verdade, não estavam no roteiro original, porque são elementos de que
eu me lembro e não necessariamente estaria os artigos de lei, enfim, mas vou acrescentar aqui para que nós sigamos para os próximos passos. Ultrapassadas as teses defensivas, o que é que precisamos fazer? Trabalhar os quesitos. Quais serão esses quesitos? Primeiro, homicídio. Primeira, materialidade, autoria, o quesito absolutório. Depois vem a qualificadora do motivo fútil. Eu tenho até que fazer uma correção. Eu vou mandar esse arquivo, claro, atualizado para o grupo. Em verdade, vou até, por excesso de zelo, já apagar o arquivo anterior. Retomando, qualificadora do motivo fútil, sim. Qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima, sim. Minorante da semi-imputabilidade, sim. Certo? Depois, fraude processual, materialidade, autoria e absolvição, não. Também haverá uma pergunta sobre a minorante. Resposta, sim. Certo? Na pena base, no homicídio, a culpabilidade, eu salientaria o fato de eles serem irmãos. Circunstâncias do crime. Sobrinho dormia na casa. Entre as agravantes, a reincidência precisa ser citada, foi claramente levantada pelo examinador. No entanto, percebam que o examinador não falou sobre o período depurador, de forma que, ao pedir a aplicação da agravante da reincidência, eu salientaria que o juízo deve examinar o ponto e, caso não implementado o período depurador, aplique a agravante, certo? Por fim, na pena definitiva, tem a redução da semi-imputabilidade, que eu suscitaria como devendo ser aplicada no mínimo legal. Nesse ponto, eu saliento que eu pediria vênias aos jurados para então me dirigir ao juízo sentenciante. Antes de começar a falar ao juízo sentenciante, do nada. Peço licença aos jurados para, nesse momento, me dirigir ao juízo sentenciante, pois na dinâmica do tribunal do júri, após condenado o réu, o que se acredita que ocorrerá, cabe ao juízo calcular a pena e os próximos pedidos estão correlacionados exatamente a esse cômputo. Certo? Com isso, estão analisados, ao meu ver, os elementos centrais desse caso, de forma que é possível se ingrar por essa prova do MP Acre, por essa prova ligada ao caso 1. E com isso eu fecho a análise do caso 1 e a do roteiro de sustentação desse caso, também disponibilizado para a turma.